Boa noite, a paz de Jesus continue conosco. Estamos mais uma vez iniciando o nosso trabalho da nossa Casa Espírita. Agradeço a oportunidade da presença de todos e que possamos, sempre às terça-feira, ter essa oportunidade, de conversarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para iniciar, meu nome é Rita, aqueles que não me conhecem, Rita Arruda, e vou fazer estudo hoje junto com a Ellen. E nós vamos começar com uma página Cresçamos para o livro Palavra de Vida Eterna, psicografada por Francisco Xavier. Cresçamos para o bem, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá espírito medida. Jesus, João, capítulo 3, versículo 34. Observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem questiona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti. O sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reserva, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberadamente repartido. Ocorre as concessões do Senhor na ordem material, no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do saber jazem constantemente abertas. Tesouros da ciência e a alegria da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riqueza que possa receber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha, renova-te para o bem. Amplia as visões de que te a própria auxilia o outro, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próximo para receber os dons de Deus. Fechamos nossos olhos, elevamos nosso pensamento a Jesus, dizendo assim: Senhor, mais uma vez estamos aqui reunidos na oportunidade, envolvidos em estudar, em aprender e conversarmos, Senhor, sobre essa matéria, doutrina espírita, sobre o conhecimento da doutrina. A tua luz, Senhor, ouve nossos corações, o coração de todos aqueles que se encontram em dificuldade, aqueles que estão passando por qualquer problema e estejam precisando, Senhor, da tua ajuda. Fica conosco, Senhor, em mais esse trabalho dessa noite, envolvendo o nosso coração, envolvendo a nossa vida. Graças a Deus, que assim seja. Bom, boa noite a todos, E vamos dar início ao nosso estudo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E vamos falar sobre o item: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? E aqui é o item 19, que diz assim, a pergunta: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as demais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso,
a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outro deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Aqui, já na pergunta, a gente já sabe, né? Já dá uma afirmativa de que ninguém sendo perfeito, né? Ou seja, a gente não tem condição de repreender ninguém, se for levar assim ao pé da letra, porque todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Todo mundo tem a sua pedrinha, né, para carregar. Né? E o que você me diz, Rita? Partindo do princípio que nós estamos estudando a doutrina de Jesus, fica bem claro dentro das nossas percepções que o amor tem que ser a primeira e única característica nossa. Se a gente pedir desse ensinamento, dessa forma como Jesus nos direciona, as 3 perguntas que nós vamos conversar hoje, elas estarão sempre bem direcionadas, porque dentro de cada um já carregamos esse entendimento, né? De fazer o bem ao outro, não temos direito de repreender, de fazer ao outro aquilo que a gente gosta que seja feito para nós. Então, quem gosta de repreendido? Gosta de ser chamado a atenção? Né? Ninguém gosta. Então, isso deve ser feito? Às vezes há necessidade, porque a vida mesmo nos chama a atenção, né? Em vários momentos. Mas isso tem que ser feito de uma forma a não demonstrar aos outros ao redor que isso está sendo feito, né? Fazer o outro exatamente como a gente gostaria que fosse feito, né? Deixa você chamar a pessoa, esperar um momento e falar para ela, ó, você deu uma errada naquele momento, ou ficou feio aquilo que você fez. Se for uma pessoa de nosso conhecimento, que convive mais conosco, da nossa família, filho, ou esposo, ou, sei lá, algum familiar, fica até mais fácil a gente chamar, né, no cantinho, só nós dois ou 2 pessoas para conversar. Porque o chamar atenção é a forma, é o jeito de falar, o jeito de dizer. Isso é o que machuca às vezes, né? E, como ele bem coloca, não nos foi confiado essa tutela. A gente tem... Nós somos do planeta de prova e expiação. Nosso mundo é de prova e expiação. O defeito nós vamos ter, né? E estamos aqui para nos depurar. Que seja feito da forma possível. Que seja feito com carinho, com afeto. Normalmente a gente utiliza da falha alheia para poder se sentir superior. Né? O nosso orgulho faz a gente querer chamar atenção na frente de todo mundo, até mesmo você faz até coisa pior se bobear, ou igual, mas quando você encontra alguém que está cometendo algum erro e você tem a oportunidade de chamar atenção na frente de todo mundo, como forma de exibição, a pessoa não pensa 2 vezes. Desculpa. E aí a gente acaba enfiando os pés pelas mãos, nessa ânsia de querer apontar as falhas alheias, e a gente esquece que a gente também falha. E quando chega a nossa vez, a gente fica chateado quando alguém chama atenção na frente de todo mundo. Quando as pessoas também fazem da mesma forma. Né? Essa busca desenfreada nossa de tentar sentir um pouco de alívio massacrando o outro é que faz as coisas ficarem difíceis para a gente. Se a gente usasse de uma outra forma, conversar com a pessoa no particular, olha, fulano, o que você fez não é legal, tenta ver de outra forma, mas não. A primeira coisa que a gente faz é falar na frente de todo mundo, se bobear gritando e rindo, fazendo piada, e aí
você acaba criando até uma inimizade desnecessária. Aquela pessoa poderia, no futuro, se você fosse mais cauteloso, prudente, poderia ser seu aliado, seu amigo, e quando a gente faz o contrário, aquela pessoa sente uma raiva da gente, um ódio gratuito, e aí a gente fica com mais uma pendência para poder resolver. E é aquela forma de querer punir, né? Punir, pegar, falar forte, falar junto, não deixar passar, mas assim, como se nós também não errássemos, como se nós também não tivéssemos nas mesmas condições do outro, às vezes até pior. No momento aquela pessoa falhou, e falhamos, né? Não há necessidade. Também eu vejo, Ellen, muito isso é materialismo, né? Tudo é muito material, tudo é muito filme, tudo é muito novela, tudo é muito... E a gente vê isso o tempo inteiro, as pessoas, de alguma forma, querendo reproduzir aquelas coisas que vêm, né? Ficou legal do jeito que o fulano falou, do jeito que a Beltrana disse, eu vou utilizar agora, vou utilizar essa forma de fazer, de ver, de punir essa pessoa dessa forma aqui, vai ficar legal, vai ficar isso, e a última coisa que pensa é que vamos ferir o outro, e aquela lei, fazer o outro, aquilo que a gente gosta que seja feito para nós, fica esquecida, né? E aí, quando acontece com a gente se acha injustiçado. Mas não, você também você fazia a mesma coisa. Então, quando chega um ponto de você também ser chamado a atenção na frente de todo mundo e as pessoas rirem ou repreenderem, você não vai poder nem reclamar. Se você tem uma pouca noção, você vai ter que analisar, falando, poxa, eu também sou assim, então eu não posso nem reclamar. Eu não posso nem ficar chateado, porque eu faço a mesma coisa. Quando é a minha vez de chamar a atenção de alguém, eu, em vez de ser discreto, fazer com que a pessoa reflita por si mesma. Não, eu faço que todo mundo veja que a pessoa está errada, eu chamo a atenção na frente de todo mundo para fazer a pessoa se sentir sem graça, sem ter tempo de reação, e eu me sair por cima, digamos assim, né? Me sair bem. As pessoas pensam sempre nessa forma, a última palavra, de fazer aparecer, de sentenciar, mas assim, nós não estamos nesse momento. Toda pedra que é jogada em alguém, ela vai retornar em algum momento para a gente de volta, né? E aí, quando ela voltar, como é que nós vamos receber? Né? Como foi o nosso momento? Como será? Isso a gente tem sempre que estar pensando, sempre olhando, sempre tendo ficar com essa situação. Aqui tem agora uma segunda pergunta, do item 20. Vê para mim, Rita, por favor. Tá. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. A ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda a parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer se a observação redunda em detrimento do próximo, desacreditando-o sem idade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão ao sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário, quando, estendendo sobre o mal um véu para o público, não veja aquele que note os defeitos do próximo, o faça em seu proveito pessoal. Isto é para exercitar o que reprova nos outros essa observação. Em suma, não é proveitoso moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860.
Então tá aí, tudo depende da intenção. Colocar em evidência, né, o mal de alguém, o defeito ou alguma coisa que a pessoa faça, não será de bom tom, porque exatamente a lei torna a repetir, fazer ao próximo o que gostaríamos que a nós fosse feito. E toda vez que a gente o defeito de alguém, a gente tem que lembrar sempre, isso é uma regra, nós somos defeituosos. Se assim não fosse, não estaríamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Estamos aqui para reparar os erros, para reparar os nossos defeitos. E sendo assim, fica mais fácil a gente tentar trazer o outro para o nosso lado. Nós somos irmãos, vamos juntos trilhar esse caminho da melhor forma possível. Assim como não é para se evidenciar o nosso, não é para evidenciar o outro. E se não jeito, apaziguar sempre é o melhor caminho. Eu acredito, né? Diante de tudo que a gente já estudou e já aprendeu, que tudo bem, todo mundo tem defeito, a humanidade, os humanos são assim, mas estão aí para se melhorar. Essa melhora, a minha parte, se eu faço a minha parte para ajudar o outro, com os nossos exemplos, a gente vai acabar chegando a um denominador comum, vai chegar a um entendimento. Agora, a partir do momento que a gente fala mal do outro, ele erra, ela erra, mas está sempre fazendo errado, isso fomenta o não melhorar, o não ajudar. A gente não pode fazer nada naquele momento, melhor se cale. É isso que você pensa. Não, você tem razão, assim, se a gente não tem nada para oferecer, para ajudar, também não atrapalha, né? Assim, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, porque elas podem elevar uma pessoa, né, ajudar a pessoa a se reerguer, mas também pode afundar. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Se a gente não tem condição de ajudar alguém, seja com palavra, com gesto, então a gente se afasta, né, e vamos ver como é que o curso das coisas vão acontecer. Isso não é ser indiferente, é porque às vezes a gente também não tem condição de ajudar, e aí a gente quer ajudar conversando, acaba piorando a situação, e aí a gente acaba espizinhando mais a pessoa, mostrando mais as ações, a pessoa se sente envergonhada, constrangida com o que fez, e também fica chateada, porque a gente não está ajudando, a gente só está potencializando o problema que ela causou, seja ela qualquer tipo de problema, né, dos mais simples ao mais difíceis e complicados. Se a gente não tem como ajudar, só nos resta se afastar e vamos pedir a Deus que as coisas melhorem para o lado da pessoa, se a gente não tem como ajudar. Agora, se a gente tem como ajudar, e quando vai ajudar, aí chama atenção, assim, ao ponto de deixar a pessoa com vergonha, isso não é ajuda, só está atrapalhando a caminhada da pessoa. E aquela pessoa não vai mais confiar em você para te ajudar, para querer conversar, para querer pedir sua ajuda, sua opinião, sua orientação, né? E aí fica esse ciclo. Você fala mal da pessoa, chama ela atenção na frente de todo mundo, aí as pessoas automaticamente também começam a chamar a atenção dela, porque já que está falando, eu também posso ter o direito de falar. Aí todo mundo acha que tem direito de falar, mas o dever mesmo ninguém quer, e tentar entender a posição daquela pessoa, por que ela tomou aquela atitude, né? A gente não consegue ver as nossas falhas, porque a gente sempre camufla, a gente sempre, mas eu fiz isso, mas eu tinha um motivo tal. Eu fiz porque eu fiz, entendeu? E a gente não entende que o outro também teve seus motivos, né? Se a gente coloca os motivos das nossas ações, a outra pessoa também quer fazer. Também tem o direito dela fazer isso, né? E aí fica esse ciclo. Você não ajuda, mas você atrapalha, e a pessoa fica chateada. Aí quando você erra, faz o mesmo erro que ela, e ela vem e faz a desforra,
tá vendo? Você falou de mim, mas agora você está fazendo igual. E aí fica nisso, assim, a gente não anda para esse jogo de empurra. fica um jogo. Ele ainda fala que isto é para exercitar em evitar o que reprova nos outros. Quer dizer, o que a gente reprova no outro, na maioria das vezes, nós temos também. E se não tivesse, não estaríamos aqui. Né? Porque em maior grau ou menor, nós temos defeito. Às vezes, daqui a pessoa, como dizia no passado, daquela água que aquela pessoa bebeu um pouquinho, nós bebemos muita. Estamos em maior dificuldade do que ela. Então, quem somos nós para dizer alguma coisa, como disse Jesus diante de Maria Madalena, né? Cadê aqueles que estavam te recriminando, né? Estavam ali para te acusar? Porque tem defeito, todos erram, todo mundo tem o seu tendão de Aquiles. E aí, se você tem esse tendão de Aquiles e você também não sabe ser indulgente com o outro no momento das dificuldades dele, como é que você quer que a indulgência venha a seu encontro quando você tiver as suas, quando tiver os seus momentos? Já fica difícil a gente caminhar com as nossas dificuldades, a gente ainda vai ficar apontando o outro para dar mais dificuldade para nós, né? Então, assim, é uma luta antes, porque nós estamos aqui para evoluirmos juntos, mas a salvação, como dizem em outras religiões, a salvação é individual. Então, nós temos que fazer a nossa parte, ajudar o outro da forma que der para a gente fazer. E aqui vem a última pergunta, né, desse capítulo, o item 21. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outro? É muito delicada esta questão, e para resolvê-la necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Aqui é o clássico, né? Se a atitude de uma pessoa só está causando prejuízo para ela, não tem necessidade da gente fazer um alarde para uma comunidade inteira do mal que ela está praticando para ela. Agora, se uma pessoa está causando transtorno para a coletividade, e a gente está vendo ultimamente no planeta sempre isso, o coletivo sofrendo muito nas mãos de um ou outros grupos pequenos, né, no mundo todo, não só no Brasil, é no mundo inteiro, seja guerra, agora na pandemia, em todas as situações, né? Quando um grupo pequeno prejudica milhões de pessoas, essas pessoas, as atitudes delas precisam ser desmascaradas. As pessoas precisam saber, até mesmo para poder fazer algo diferente, fazer uma coisa para mudar e para melhorar. Porque se a gente está vendo algo que prejudica milhões de pessoas e a gente fica calado, a gente também é conivente com o crime. A gente também faz parte. Não é porque a gente está fazendo ali, né, a gente não está com a mão na massa, que a gente não é responsável, a gente é corresponsável também. Porque se a gente está aqui no planeta, a gente reencarnou, para poder se melhorar, mas também para ajudar na melhoria de todos em volta, então a gente também tem responsabilidade. Entendeu? Agora, se uma pessoa da minha rua aqui está fazendo algo prejudicial para ela, eu não tenho que chamar um conselho de morador e explanar. Porque isso aí só cabe a ela resolver. Eu posso conversar com a pessoa, explicar. Agora, se ela for fazer ou não, é o direito dela de escolher.
Agora, se um grupo de pessoas, de responsáveis, estão causando problema de modo coletivo para milhões de pessoas, seja no bairro, na cidade, vai fazendo a proporção. Aí sim. E mesmo assim tem que ter o bom senso também de como que vai fazer. Porque Como aí, vai fazer? porque às vezes também a pessoa vai fazer alguma coisa de forma reativa, com violência, aí você vai ter a resposta com mais violência. E não vai aí perde o mérito de tudo. perde o mérito de tudo. Como ele fala aqui nesse parágrafozinho aqui. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira constitui um dever. Por mais vale caia um homem do que virem muito a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e do inconveniente. É aquela história, né? Está acontecendo aí, né? Em Israel. E eu vi hoje, né? E isso está promovendo vários outros países, outros chefes de outros países na ONU, a pedirem a intercessão dessa guerra. Né? E ela já acontece há muitos anos, mas assim, dessa vez, vários países estão em foco a pedir para que pare, para que não dê continuidade. É um erro. E é sobre isso que a gente está falando. Então, estão sofrendo várias pessoas. Há condições de parar, porque a pandemia a gente não consegue com a mesma facilidade que poderia parar uma guerra. Né? Mas há essa possibilidade. E se há a possibilidade e o entendimento, só mesmo o orgulho pode fazer com que essa situação não seja dissolvida, não seja resolvida, porque é por ele mesmo que acontece tantas dificuldades, tantos problemas. E, como ele coloca aqui, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, como você bem colocou. Né? Se há essa possibilidade, se há esse momento, por que não se unir? Por que não se reunir, dar um entendimento e de alguma forma, procurar essa situação? Né? E assim, trazendo para o nosso dia a dia, para o nosso mundinho, é a mesma coisa. Se há possibilidade de conversar, de se resolver, de se colocar, falar manso, de trazer para a concórdia, por que virar guerra? Por que trazer aflição? Por que trazer o problema? Né? Vamos resolver da melhor forma possível. Se todos começarmos a pensar dessa forma, a reagir assim, com certeza nós vamos ter a nossa vida também melhor. Exatamente. E para fechar o nosso estudo, eu peguei um trecho de uma mensagem no espírito chamado Francisco de Paula Vitor, que ele fala exatamente sobre essa questão da gente ter essa mania de repreender a vida do outro, né? De repreender a conduta alheia. E é um trecho pequenininho, só para reflexão mesmo, para a gente poder, quem estiver assistindo, escutar e refletir diante do que a gente tem feito da nossa vida e também da vida do próximo. Diz assim: como tem sido difícil encontrar os indivíduos ocupados com seus compromissos sem se perturbar com os compromissos dos outros. Comumente, deixa-se de atuar bem numa seara de responsabilidade pessoal para vigiar e interferir na seara de responsabilidade alheia. Como é fácil observar, grande número de almas vive mais preocupado em notar os outros do que cuidar de si mesmo. Percebemos, sem embargo, que essa neurose geral de fiscalizar a vida e os compromissos dos outros apenas diz respeito ao que é negativo, ao que se mostra equivocado, ao que é imprestável ao progresso da pessoa. São poucos os que se aplicam ao bem por terem visto a dedicação ao bem de seus vizinhos.
Por mais que uma pessoa opine sobre a conduta de terceiros, interfira nas ações dos outros ou altere a rota dos semelhantes, com ou sem acerto, não deverá esquecer que a administração que lhe toca mais de perto, diretamente, é sobre a sua própria existência no mundo. Né? E com essa mensagem a gente possa refletir mais. E quando a gente perceber que está começando a tomar conta da vida do outro, que a gente pare, respire e analise assim, por que eu estou fazendo isso? O que eu vou acrescentar na minha vida, tomando conta da vida do outro? Né? Então, que a gente possa agora, depois dessa leitura, que a gente reflita mais. Que a gente pense antes de fazer do que fazer se tiver uma atitude sem pensar, né? Antes de repreender o outro, chama a pessoa, se ela for próxima de você, conversa de forma amigável, sem ser agressivo, sem ser rude. E aí, cabe a ela depois ver se ela quer realmente fazer diferente ou não. E a gente tem em mente que as pessoas elas é que escolhem o caminho delas. Né? Para a gente só cabe assim, a nossa mudança. A nossa atitude é nossa. Agora, do outro, só o outro que vai decidir, né, se quer fazer diferente ou não. E cabe a gente respeitar. Isso. Então, a gente vai terminando o nosso estudo de hoje, agradecendo a presença de todos que estão aqui com a gente, assistindo. E agora vamos fazer a nossa prece final. Vamos agora fechar os nossos olhos. Colocar em nossa casa mental a imagem de Jesus e agradecer a Ele por mais uma noite de estudos, mais uma noite de roda de conversa, em que a gente se encontra unido em seu pensamento, unido com os corações, para aprender mais um pouquinho dos seus ensinamentos, Jesus. E que o Senhor possa estar ao nosso lado, nos ajudando nos momentos difíceis, amparando a todos nós que nos encontramos aflitos, descrentes, desanimados. Que o Senhor nos dê o seu amparo, a sua força, o seu ânimo. E que a gente possa estar contigo em todas as fases da nossa vida. E que Deus possa estar abençoando a noite de todos nós, encarnados e desencarnados desse planeta. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, então, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite.